Estamos colocando muito Lula na pauta, e a Elaine Keller está incomodada desde o começo do programa. A progressista Elaine Keller, que está de um terninho azul muito elegante, mas parece ter alma vermelha. Mas querida Elaine, eu vou passar para o próximo tema aqui, você vai ter toda a possibilidade agora, e eu vou dar a palavra a você, vamos falar de Bolsonaro. Epa! Prepara as garras aí. Eita! André Claro Amaral Ventura, presidente do Chega, partido da direita portuguesa, confirmou que Jair Bolsonaro e o vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini, vão participar do grande evento da direita mundial, que acontece nos dias 13 e 14 de maio em Lisboa. Vamos ouvir? Roda sonora. É uma excelente notícia. Vai colocar Lisboa no centro da direita mundial. Colocar Lisboa como referência da luta contra o socialismo, da luta contra o empobrecimento, da luta contra o globalismo, da luta contra o federalismo, da luta contra a ideologia de género, da luta pela dignidade de quem trabalha, contra aqueles que vivem à custa de quem trabalha. A presença de Jair Bolsonaro, de Matteo Salvini e de muitos outros dirigentes da direita europeia marca Lisboa como um novo centro, um dos novos centros da direita mais forte da Europa e uma das referências mundiais da luta contra o socialismo. Recentemente, Bolsonaro participou da Conferência Anual de Ação Política Conservadora em Washington, nos Estados Unidos. E na ocasião disse o seguinte, abre aspas, agradeço a Deus pela missão de ser presidente da República por um mandato, mas eu sinto lá no fundo que esta missão ainda não acabou. Fecha aspas. Elaine Keller, você acha que, havendo condições jurídicas, o Bolsonaro ainda se considera capaz de disputar mais uma eleição e derrotar Lula? E aproveito para indagar a pergunta, o que é, afinal, a direita? E o que é a esquerda? Bom, vamos lá, né? Primeiro, eu tenho que falar uma coisa engraçada. Hoje eu estava vendo o Twitter e vi lá, não sei se é verdade, mas que Bolsonaro disse que vai aproveitar a viagem para Portugal para aprender mais uma língua. Não sei se é verdade. Mas é no mínimo engraçado. Ah, gente, eu tenho que falar. Vocês sabem que eu não gosto. Atenção, pessoal. Foco na mesa. Bom, Pode prosseguir. Eu não sei. Lisboa tem muita joia, gente? Eu não me recordo. Eu não lembro de ter comprado joia lá. Mas beleza, vamos lá. Eu acho o seguinte, Capês, respondendo a sua pergunta, né? É importante tanto a ideologia de direita quanto de esquerda, é importante para a democracia, é importante fazer uma oposição responsável. Bolsonaro, eu já cansei de dizer aqui, perdeu para ele mesmo. Perdeu para o discurso de ódio, perdeu pelo negacionismo às vacinas, à ciência, perdeu por ficar batendo nas urnas eletrônicas que elegeram ele mesmo, né? Então, alguém que foi eleito pelas urnas não deveria questionar tanto as urnas. E parem com essa história aí no chat de ficar falando de fonte de dados. Gente, as fontes foram abertas, todo mundo foi lá sim. E quanto aos militares, sim, o relatório, eu tive acesso às pessoas que tiveram à frente do relatório, não houve nada, nenhuma falha, senão não teriam seguido com as eleições do ano passado. Então, foi lícito, sim, vamos levar a sério, a gente tem que ter, sim, respeito com as nossas instituições, principalmente quando esse respeito passa pelo nosso sistema eleitoral. Então, Bolsonaro perdeu para ele mesmo. E o que me preocupa muito é com a extrema-direita e não com a direita, né? Eu mesmo já cansei de dizer que eu não sou extrema-esquerda, sou centro, ninguém acredita, eu era PSDB. Fazer o quê, né? Ó, o terninho azul. Não, é sério, gente. Capê sabe. Eu nunca vi você falar essas coisas que você está falando. Bom, mas enfim, o que me preocupa só é a extrema direita com o discurso de ódio, com a questão do armamento, com as pautas da extrema-direita, que é armamentista, que é a negação à ciência, que
que é exatamente a questão aí de bater nas instituições brasileiras, né? A gente estava falando aqui dos 100 primeiros dias do Lula, são 100 dias de mandato que a gente vê aí pelo menos um apaziguamento entre a Suprema Corte, entre o Judiciário e o Executivo, coisa que a gente não conseguiu ver no Bolsonaro. Bolsonaro instigou as pessoas a baterem no Poder Judiciário brasileiro. Isso é muito ruim e a gente está colhendo os frutos disso, a gente está colhendo aí uma onda de ódio muito grande. Então, o que eu não concordo é com o discurso de ódio, é com as pautas extremistas. Nada que é extremista é bom, nem para a esquerda, nem para a direita. A gente tem que ter, sim, um discurso onde todos possam ganhar, onde as pessoas possam concordar e discordar, ter diálogo, onde a gente olhe com mais empatia ao próximo. Essa história de ficar falando me desculpa, gente, é um absurdo que a direita traz. Esse negócio de trazer policial armado nas escolas, porta para olhar metal lá que tem nos aeroportos. Gente, nós estamos falando de estudante, nós estamos falando de criança. Não é assim que a gente resolve as coisas. Então, me desculpa, essas pautas eu não consigo apoiar e eu não apoio o Bolsonaro por conta dele ter fomentado isso durante muito tempo. Essas pautas extremistas. Meu querido Ricardo Rols, além de não colocar policiais armados nas escolas para proteger as crianças, nem detector de metais para evitar que entre alguém armado e mate as nossas crianças ali, o que mais você acha errado que a direita está fazendo? E como é que você vê essa manifestação do Jair Bolsonaro agora começando a ser prestigiado nos círculos da direita? Você acha que é possível uma volta de Bolsonaro e como ficaria aí a questão da esquerda se posicionando em relação a isso? Olha, a esquerda já escolheu o candidato dela e essas falas de líderes do PT, do próprio presidente da República em diversos discursos em culpar e citar o ex-presidente Jair Bolsonaro já vem demonstrando quem que a esquerda escolheu aí num primeiro desenho de estratégia. A gente está distante, muita coisa vai acontecer, temos que lembrar que nós teremos eleições no ano que vem, eleições municipais, eleições das capitais, então a gente precisa ver esse movimento também, que é um movimento importante antes da eleição de 2026. O Jair Bolsonaro é um grande líder, é o líder que a direita tem hoje. É o líder que a direita tem hoje, vem se posicionando assim. Eu acho que há necessidade da direita se organizar. De fato, acho que é preciso que a gente tenha um plano de como vai ser feito os próximos anos, como Bolsonaro vai ter ou não a participação nas eleições municipais que se avizinham aí, como ele vai se colocar, a construção de uma frente de unificação da centro-direita para a direita, como isso vai ser feito, porque a gente não tenha candidaturas fragmentadas, porque o PT, a esquerda, vai desenhar e vai inflar outras candidaturas com o objetivo de dividir aqui. A gente sabe que tem muita gente que diz de centro, a pseudo-terceira via aí, pode ser alguns nomes que já estão aí aparecendo, enfim. Eu acho que essa estratégia de como a direita vai se colocar, eu falo a direita porque a esquerda já está desenhando. O Zé Dirceu já falou, quer ficar no poder muito tempo, o nome é o Lula e nós precisamos de alguns partidos aqui no nosso entorno, aqui que nós vamos utilizar essa estrutura da frente democrática que a gente já teve no segundo turno da eleição passada. O Zé Dirceu já deu a linha do pensamento da esquerda e ele dentro da esquerda ele tem uma linha de pensamento que normalmente costuma ser ouvida. Na minha opinião, é até uma espécie de porta-voz do atual governo, negando até o mensalão, que foi o que ele fez nessa entrevista. Resta à direita essa organização, esse plano, essa visão. É o Jair Bolsonaro o nome? A gente sabe que vai ter agora uma análise se o Bolsonaro vai poder ou não, vai estar elegível, se não vai, enfim. Mas a direita precisa se organizar para fazer esse enfrentamento de forma inteligente, corrigindo pequenos erros que eventualmente tivemos no passado, para que possamos fluir. Querida Deise Ciocari, cientista política, de acordo com a última pesquisa do Datafolha, 22% dos brasileiros se declararam bolsonaristas, mas ele teve 49% dos votos. 30% se declararam petistas, mas, não vamos resumir, lulistas, já que nós estamos vivendo uma política de personalismo, de populismo. E ele se elegeu com 51%.
Se o Bolsonaro, você acha que ele deve começar a procurar aglutinar outras forças liberais da economia, com pensamento mais ao centro, que tem linha conservadora, mas sem esse radicalismo que se verificou nos grupos mais acirrados do Bolsonaro, negando qualquer eficiência à vacina, negando uma série de outras questões, contestando o funcionamento das urnas eletrônicas? É só esse o universo bolsonarista e aí ele pecou? Ou ele deve começar a ampliar o seu discurso e falar mais numa linha de economia liberal, à moda do Roberto Campos Neto, por exemplo? Olha, Capês, tocou para mim num ponto central, que é justamente essa... O Bolsonaro, ele tem, na ciência política a gente já identificava que ele tem em torno de 22% a 26% de seguidores. Esse encontro com o Salvini é um encontro de extrema-direita, né? A gente não pode esquecer que o Salvini negou o desembarque de algumas ONGs com refugiados na Europa, então é um encontro de extrema-direita. O Bolsonaro, se ele quiser ampliar o escopo dele, em primeiro lugar, ele tem que voltar para o Brasil e fazer uma coisa que ele não está acostumado a fazer, que é a política de bastidor. Então, é formar grupos, formar agremiações para que a direita se reorganize novamente. E se ele quiser efetivamente chegar com fôlego para 2026, e principalmente se o candidato opositor for o Lula, a única forma dele fazer isso é indo para centro-direita também. Se continuar nesse discurso extremista, não chega com fôlego. Não tem como. E se o candidato for outro, é importante que Bolsonaro reaglutine essa parcela da população que está sendo deixada de lado pelo Lula. Perfeito. Fernando Holliday, acho que foi você que não falou ainda, né? Exatamente. Querido Fernando Holliday, o PT, a esquerda já mostrou suas armas no sentido político-eleitoral. Nosso candidato é Lula, vamos com Lula, ele vai disputar mais uma eleição e depois vai fazer um sucessor. A direita deve centrar as suas baterias e esperanças em Jair Bolsonaro ou deve procurar um nome um pouco mais de centro, mantendo sempre aquela linha liberal da economia, não intervencionismo no Banco Central, privatizações, equilíbrio fiscal, transparência, responsabilidade no gasto do dinheiro público, não esbanjar dinheiro, moderar na Lei Rouanet, não liberar dinheiro para tudo quanto é artista fazer o que quer, altos super salários. O que você acha que deve ser esse público, que é um público de centro, que não gosta de radicalismos, mas que entende que a economia só sobrevive num ambiente liberal, de geração de emprego, deve procurar um outro candidato ou Bolsonaro ainda há tempo, há salvação para Jair Bolsonaro? Olha, Capês, muito boa a sua pergunta, mas antes de responder, eu gostaria de começar pelo encontro da direita mundial ali em Portugal, porque é muito importante esse encontro, porque nós não tivemos no Brasil, até hoje, uma organização da direita que pense ela enquanto bloco, seja um bloco mundial, se conversando em diferentes países e continentes, ou seja um bloco da América Latina, como a esquerda pensa, né? A esquerda já tem há muitos anos, o professor Olavo de Carvalho dizia isso, do Foro de São Paulo e dos seus planos de expansão por meio da América Latina, mas não era somente o Foro de São Paulo, né? Existem vários outros organismos internacionais de esquerda e dessa forma eles vão se conversando e conseguindo não somente assumir governos, mas ter influência em organizações internacionais, como a OEA, a própria ONU, a Unicef e tantos outros. Então é importante que a direita tenha essas ramificações. Inclusive, mês passado eu estive em Brasília conversando com vários deputados e senadores de direita, justamente com essa intenção de reorganizar primeiro os movimentos de direita, que se perderam e muito aqui no Brasil, praticamente não atuam mais e é preciso ressuscitá-los não somente em momentos de eleição e não somente com um personalismo em relação ao Bolsonaro, mas para trabalhar pelas diferentes pautas no cotidiano do nosso país. Mas também para haver essa integração internacional que eu acho muito positiva. Em relação às eleições, e aí falando mais especificamente do plano eleitoral, eu acho que a nossa primeira opção tem que ser, sim, o Jair Bolsonaro. Isso não significa que ele não deva reformar o seu modelo de comunicação. Acho que é essencial que, uma vez candidato novamente, o Bolsonaro tenha um discurso mais voltado ao centro. E ele é capaz de fazer isso. Tanto é capaz que venceu as eleições em 2018 e teve um discurso, principalmente no segundo turno, muito mais moderado. E mesmo neste segundo turno,
Bolsonaro também teve um discurso mais moderado e conversou com o centro. Vamos lembrar que a diferença dele para o Lula foi de alguns décimos. Ele é o segundo candidato à presidência da República mais votado da história do país. E o mais votado de direita da história do país. Nós nunca tivemos um candidato de direita com tantos votos antes na nossa história. Então, veja, isso não vai por água abaixo, não vai para o ralo do dia para a noite ou em 4 anos. É um capital político que a gente não pode desperdiçar. Então, Bolsonaro deve ser a nossa primeira opção. Claro, sempre lembrando, ninguém é infalível, as pessoas cometem erros e Bolsonaro precisa reconhecer os seus e reformular o seu discurso. Agora, se tornar inelegível, aí a discussão vai ser bem mais ampla.